Liana, como está você? Tudo bem? Bom dia, Mauro. Bom dia, comunidade Fórum. Que bom. E agora uns dias sem chuva, né? A situação acalmou aí em Recife, né? A gente está, graças a Deus, sem chuva há alguns dias, mas você deve ter me visto aguardando e tossindo muito, Eu ainda vi. por causa das chuvas. Eu peguei muita chuva quando eu estava trabalhando. Aí me desculpem que eu estou rouca e tossindo. Não, tá bom. Santo Antônio, segura a chuva lá em Recife, hein? Pelo amor de Deus. Chega de chuva, Santo Antônio. 13 de junho, dia de Santo Antônio. Santo Antônio, acha Lula e bota ele na presidência e some com o fascistão aí. Liana, realmente causou grande impacto essa manifestação do Fux. A gente sabe quem é o Fux, mas a rigor, ele é o presidente do Supremo. E o que ele está dizendo é que a decisão do Supremo, me parece, ele está questionando. Então, casos da Lava Jato tiveram anulação formal, mas corrupção existiu, que esses casos foram anulados, mas os réus não são considerados inocentes. Explica do ponto de vista jurídico, que história é essa do Fux aí? O mais triste é esse homem ter coordenado os trabalhos para o Código de Processo Civil. Que constrangedor. Paliana é os efeitos do trabalho nas frentes de batalha da enchente. Eu realmente estive muito nas comunidades durante as chuvas e ainda estou me recuperando. Enfim, vamos lembrar quem é o Fux? Antes dele ser esse personagem triste da Lava Jato, de ter virado um personagem da Vaza Jato, que é o meme In Fuchs We Trust, ele foi uma vez um processualista. E, inclusive, ele chegou inicialmente a coordenar os trabalhos do Código de Processo Civil no Senado, junto ao Senado. Ele presidiu a comissão de juristas. Eu digo isso porque, em tese, ele deveria ser um processualista. Ainda bem que o Código de Processo Civil foi democratizado no âmbito da Câmara Federal. Felizmente, aliás, ele tem o maior recalque até hoje, porque o trabalho que ele fez foi muito aprimorado na Câmara Federal por outros processualistas, não vou citar nome por causa dos ciúmes. E agora fica comprovado que realmente ele não merecia coordenar os trabalhos do Código de Processo Civil, porque não fala como um processualista, não pensa como um processualista. Mas vamos lembrar quem é essa figura em Fuchs We Trust? Essa é a mesma figura que, em junho, em junho de 2018, disse que Lula não poderia ser candidato sub iudice. Em setembro de 2018, ele foi o autor de uma decisão liminar sem precedentes na história do nosso país, proibindo Lula de conceder entrevista. Isso nunca aconteceu na história do país. Fux concedeu uma liminar impedindo Lula de conceder entrevista em setembro de 2018. Fux foi o ministro que votou contra a concessão do habeas corpus. Fux foi o ministro que votou contra a suspeição de Moro e a anulação dos processos. Ele votou contra. Quando foi a pleno. Quando foi ao plenário, ele votou contra. Então, qual é a novidade dessa fala? Nenhuma. Nenhuma. Ele não se conformou jamais com a declaração de suspeição de Moro, sempre foi morista. E aí a imprensa diz, outros colegas defendem fala de Fux. Quem são os outros colegas? O Marco Aurélio Filho.
que durante todo o Miguel tempo... Reale Júnior. Miguel Reale Júnior, mas eu estou falando dos ministros, né? Quem são os ministros? Marco Aurélio Filho. Ou seja, quem já se manifestava contrariamente, aí é claro que... E agora ele... vamos lembrar que há pouco tempo, antes dessa fala, que já é uma fala de desestabilização do cenário eleitoral, porque a imprensa está anotando bem que essa fala é uma fala... ele é uma figura... Ele parece que fala com um ovo na boca, né? Com um ovo quente na boca, falando, tem uma fala empolada. É uma figura risível. Recentemente... E uma pergunta, você que é do universo jurídico, ele é levado a sério no universo jurídico do país, não? Como produção intelectual, como pensador do direito? Não, assim, ele, como eu disse, ele coordenou os trabalhos do Código de Processo Civil no Senado. Esses trabalhos foram bastante aprimorados. Ele é muito recalcado, não tem um único congresso de processo civil em que ele não fale de que o trabalho dele que o Código de Processo Civil foi transformado em um código de advogados, etc. Ele não esconde o recalque que ele tem, porque os trabalhos dele, na minha opinião, e eu acho que é quase uníssono, foram muito aprimorados por outros processualistas no âmbito da Câmara Federal. Os livros de processo civil dele são pouco utilizados nas universidades. Enfim, não vou descer a detalhes, mas é uma figura que se transformou num meme dele mesmo, com essa fala empolada, que parece estar com ovo quente na boca, e ele é um humorista, é bom a gente lembrar, então estou querendo reconstruir uma linha do tempo, ainda falta falar, porque em julho do ano passado, ele ainda concedeu entrevistas dizendo que achava que haveria a possibilidade de impedir a candidatura de Lula. Então, vamos lembrar, esse foi um homem... esqueci de citar, perambulava pelos Estados Unidos dando palestra na época do impeachment de Dilma, defendendo o impeachment. Então, era defensor do impeachment. Ele é um antipetista. Era defensor do impeachment de Dilma, foi o homem que disse que Lula não poderia ser candidato sub iudice, foi o homem que concedeu uma decisão inédita e sem nenhum fundamento jurídico, impedindo Lula de conceder entrevista em setembro de 2018, quando Lula estava preso, não era candidato, não pôde dar entrevista, não existe isso. Foi quem votou contra a suspeição de Moro, a manutenção das decisões, foi o homem que, há um ano, disse que ainda era possível reverter a candidatura de Lula, ou seja, ele é aquele ministro que não aprendeu nada. Ele é o ministro que não aprendeu nada. Diante das declarações de Bolsonaro, ele fica mais uma vez querendo chamar Bolsonaro para tomar café. Como se um café fosse segurar a sandice de Bolsonaro. Isso foi muito recente, foi agora. Ele é presidente, né, ele hoje preside o STF, e diante das manifestações de Bolsonaro conclamando o descumprimento das decisões judiciais e gerando a maior crise institucional da história do Brasil, no lugar deste homem estar preocupado com o Bolsonaro e com as ameaças cada vez maiores e crescentes, com a ruptura institucional, este é um homem que quer intervir de novo nas eleições que se aproximam e quer chamar Bolsonaro para um cafezinho. Então, eu acho que, se a gente avaliar essa linha do tempo,
Porque a fala dele, eu já estive aqui há umas 2 semanas, dizendo que, do ponto de vista técnico-formal, é uma aberração essa afirmação. Ele faz uma afirmação extra-altas, a corrupção existiu, ainda cita o Guedel, que estava totalmente ligado a Temer na época, não tem... ele faz uma fala que tem o intuito, ele sabe disso, aliás, o único motivo para ele fazer essa fala é justamente o intuito de... O único objetivo dele fazer essa fala é o intuito de intervir no cenário eleitoral, porque o cenário eleitoral indica uma vitória de Lula no primeiro turno, e este homem, ele interveio nas eleições de 2018 para impedir a eleição de Lula, a candidatura de Lula, ele interveio nas eleições de 2018 para impedir a vitória de Haddad e auxiliar na eleição de Bolsonaro. Ele julgou para que Lula não pudesse ser candidato, e agora, ele, diante de tudo o que aconteceu, ele quer tomar um cafezinho com Bolsonaro, não aprendeu rigorosamente nada e, de novo, está usando a toga para tentar causar algum tipo de desestrutura na situação eleitoral que nós estamos vendo hoje, que é uma situação favorável a Lula. Ou seja, é uma intervenção jurídico-eleitoral. Tem uma pergunta aqui para você. Antes, deixa eu agradecer a Jaqueline Duarte, chega como nova membro. Gente, cada pessoa que chega como novo membro aqui na Pós TV Fora, eu sempre faço parênteses, tá? Importante, tem gente que às vezes reclama. Membra é uma palavra existente na língua portuguesa e está consagrada no dicionário do Wise. O que o Wise diz é o seguinte, ela é pouco usada. Sabe por que ela é pouco usada? Porque é da mentalidade patriarcal que prevalece na sociedade brasileira. Vamos embora usar, né? Vamos embora ousar e usar. Membra. Bem-vinda, Jaqueline. E aí, na vinda da Jaqueline, quero saudar todo mundo que chega aqui para ser patrocinador, financiador, financiadora, aqueles que sustentam a mídia independente do país, sustentam a Fórum Fundamental. Inscreva-se, estão indo, como diz o nosso Lud Gleison aqui, estamos indo a caminho dos 500 mil, já chegamos em 250, está acelerando a quantidade de inscritos, dê like nessa transmissão. Ó, a Daiane, e aí eu tenho depois mais uma questão para você, ela diz assim, o pensamento de Fux representaria um ódio de classe que coloca a sua subjetividade elitista e que se contrapõe ao Estado Democrático de Direito? É uma boa pergunta, Daiane. Fiquei refletindo aqui sobre ela. Eu não acredito que ele faça essa autocrítica, eu não acredito que ele veja que as ações dele objetivamente hoje, hoje não, desde antes, desde 2018, que as ações do Fux objetivamente ameaçam o Estado Democrático de Direito. Eu não acredito que ele consiga ver isso. Fux é um homem muito vaidoso, aliás, é um problema, né, das nossas cortes, é um problema do ser humano em geral, mas Fux é especialmente vaidoso, é recalcado, essa é uma situação que a gente já conhecia dele desde a época do Código de Processo Civil, ele não consegue fazer uma palestra em qualquer evento de processo civil sem manifestar o recalque dele, ou seja, ele é uma figura recalcada, ele é vaidoso, ele é recalcado, então, com certeza, do jeito como ele tem recalque, porque os trabalhos foram superados por outros juristas, ele também tem recalque por ter perdido na votação da suspeição, com certeza, porque isso é um traço de personalidade da pessoa ser recalcada. E ele é um sujeito recalcado. E ele é um meme dele mesmo. Ele não consegue enxergar o quão patético ele se tornou. Se ele tivesse um espelho imparcial, ele teria constrangimento de olhar para ele mesmo. Ele se transformou num meme. Ele é uma figura patética.
E não aprendeu nada. Eu acho que essa é a coisa mais triste sobre um ser humano. Como é que alguém não aprende nada dos seus próprios erros? Ele não aprendeu nada. Ele continua querendo intervir no processo eleitoral, como ele interveio em 2018, e que deveria ser e continua achando que é possível tomar um café com Bolsonaro e resolver uma crise institucional. É uma pessoa que se acha muito inteligente, é aquela famosa brincadeira, né? Que o melhor negócio do mundo é comprar pelo que ela vale e vender pelo que ela acha que vale, né? A Raquel Emídio manda um superchat aqui, registrando esse episódio. Aqui no Rio de Janeiro, quando o Fux ainda não era da STF, invadiram o apartamento e ele tomou surra até coronhada, foi assalto, entre aspas. Não sei dizer o que foi isso, não tenho ideia, nem eu não sabia disso. Nem tinha conhecimento disso. Eu tenho uma amiga que faz um relato assim, muito positivo, gosta muito dele. Foi uma surpresa muito negativa ver o quanto ele se deixou seduzir e como ele não soube entender os limites da judicância. Eu acho que a Lava Jato ela tem que servir no mínimo para isso, para se compreender que o judiciário não é instância de surrupiar as decisões populares. O judiciário é o poder mais antidemocrático do país. Então, ele não pode surrupiar decisões populares e muito menos surrupiar do povo o direito de fazer as suas escolhas populares. Então, mais uma vez, Fux tentando intervir. É óbvio que o que ele está querendo fazer é causar um desgaste na imagem de Lula, chamá-lo de corrupto. Ainda que, nos casos de Lula, do triplex, do sítio da Atibaia, não tenha havido, de fato, nenhuma prova concreta de corrupção. E ele sabe disso. Ele sabe disso. Então, ele age de má fé. Sinara, do ponto de vista... Sinara, obrigada. Eu falei Sinara? Oh, meu Deus do céu, desculpa. Alô, mas eu adoro Sinara. Ai, meu Deus do céu, desculpa. Mas tá bom, são todas lindas, maravilhosas. Liana, do ponto de vista estritamente jurídico, se eu sou réu num processo e esse meu processo ele é considerado inválido porque a prova foi obtida ilicitamente, porque eu fui torturado, porque eu fui ameaçado, enfim, porque houve falhas graves no processo e ele é considerado anulado, qual é a minha situação quando isso acontece? Eu continuo alguém considerado suspeito pela justiça ou eu passo a ser uma pessoa sem qualquer dívida com a justiça, uma pessoa inocente? Qual é a minha condição? Eu vou precisar de um pouquinho de tempo para explicar isso, porque existem decisões que julgam o mérito e decisões que não julgam o mérito. Quando Ciro e agora Fux insistem nessa narrativa, eles querem se socorrer nesse tipo de distinção entre uma decisão que julgou o mérito e a decisão que não julgou. A decisão que julga o mérito, ela faz uma afirmação sobre a pretensão ou não. No caso de um processo criminal, ele julga e declara ou não a inocência. A decisão formal a que se refere Fux é uma decisão que não resolve o mérito. Só que o que o Fux está esquecendo, e por isso que eu digo que é constrangedor para um processualista, porque esse é um esquecimento grave, né? Se essa afirmação vem de um bravateiro como Ciro, a gente sabe que o Ciro é um bravateiro, mas se vem de um processualista, é muito grave, porque na seara penal, a presunção da inocência, princípio pelo qual o Fux não tem demonstrado nenhum apreço, mas que é basilar do direito, a presunção da inocência, ela afirma a inocência do réu desde o início até o final, quando a decisão transitada em julgada nega
a condição de inocência do réu. Então, como é que um ministro do STF, presidente da corte, professor de processo, processualista, faz uma afirmação teratológica como essa? E ainda confundindo radicalmente as esferas do processo penal e do processo civil. É inadmissível. Eu disse aqui, repito, Lula sempre foi inocente. Sempre foi inocente. E para que se declare o contrário, é necessária uma decisão imparcial em um processo justo, em que sejam assegurados os meios de defesa, em que sejam oportunizadas as provas, e nada disso aconteceu. A fala de Fux é uma fala de má fé, é uma fala juridicamente errônea, é uma fala politicamente de má fé, porque tem o propósito de conturbar o cenário eleitoral e tentar prejudicar um pouco a situação em que Lula se encontra numa vantagem tão explícita diante de Bolsonaro. Mas, enfim, eu só digo que é lamentável que o presidente do STF ache que, a essa altura do campeonato, vai conseguir resolver o problema da crise institucional tomando um cafezinho com Bolsonaro, não tenha aprendido rigorosamente nada com a Lava Jato e continue insistindo na estratégia que é anterior a 2018, de intervir no processo eleitoral e não deixar que o povo faça isso. Perfeito. Legal. Liana Sene Lins, é muito chique ter você aqui, porque essa dupla condição, né, de vereadora e jurista traz para nós possibilidade de explorar você aqui, seus conhecimentos realmente muito grandes. Liana, obrigado. Boa semana para você. Melhora dessa tosse aí. Né? Obrigada. E o tempo continue Beijo para a comunidade.